E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 43, que tem como objeto de conhecimento equações do primeiro grau, detalhamento, equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta, anote tudo para não perder nenhum detalhe da nossa aula e vamos à nossa aula. E nessa aula a gente vai aprender tudo sobre equação do primeiro grau, né? Então nós vamos conhecer aí o que é uma equação do primeiro grau, né? O que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Quando é equação e quando não é, aqueles probleminhas ali frequentes em reconhecimento e vamos também aprender a resolver as nossas equações do primeiro grau. Tudo bem? Então vamos iniciar primeiro para ver o que é uma equação do primeiro grau. Vamos lá. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Em uma situação, quando precisamos encontrar o valor de um ou mais números desconhecidos, transformamos o texto que apresenta o problema em uma sentença escrita na linguagem matemática, usando letras e símbolos. Como assim? Vamos lá. Aqui a gente vai conhecer uma equação do primeiro grau. E o que é uma incógnita? Incógnita é quando a gente tem uma letra, tá? E essa letra, ela está escondendo um número, tá bom? Ela serve para representar um número, mas que a gente ainda não conhece este número. É um número desconhecido, tá? Então, essa letra aí que está escondendo um número, ela é conhecida como incógnita. Tudo bem? E a gente vai aprender a transformar, né? Claro, texto que apresenta o problema, né? E vamos transformar esse texto em uma sentença escrita na linguagem matemática, usando letras e símbolos. Como assim, professor? Quando eu falo o dobro de um número, o que é o dobro de um número? O dobro é sempre duas vezes. Um número, eu sei qual é esse número? Não, por isso eu estou falando que ele é um número. Eu não estou falando qual é ele. Então, se eu não conheço ele, eu represento por uma letra. Aqui eu estou representando pelo x. Então, por exemplo, 2x. 2x significa, né, o dobro de um número. Tá? Então, é exatamente isto que a gente vai aprender a fazer na nossa aula. Vamos converter aí de escrita, né, de um texto escrito, para a nossa escrita na nossa linguagem matemática. Então, o dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. A metade de um número, né, x dividido por 2, porque a metade sempre é dividida por 2. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar muita interpretação. Inclusive, vamos começar aqui com um pequeno probleminha. Um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro. 1 metro é o mesmo do que 100 centímetros, em 2 pedaços. Um dos pedaços tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então, como assim, professor? Vamos já olhar em linguagem matemática isso. E aí, que sentença matemática poderíamos escrever para calcular o comprimento de cada pedaço? Então, nós devemos encontrar dois números que representem em centímetros os comprimentos dos pedaços em que a tábua foi serrada. Como um dos comprimentos é o triplo do outro, triplo significa 3 vezes. Podemos indicar o comprimento do menor pedaço pela letra y e o comprimento do maior pedaço por 3y. Ok? Por que, professor, que eu posso representar desta forma? Eu sei quanto é o comprimento do meu primeiro pedaço? Não. Então, por isso que eu estou colocando como y. Eu não sei quanto é que ele vai medir. Mas eu sei que o outro pedaço, que é o maior, ele é 3 vezes maior.
Por quê? Porque ele é o triplo do outro pedaço. Se ele é um triplo, ele é 3 vezes maior. Tá? É exatamente o que eu coloquei agora há pouco. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. Aqui no nosso caso, como representei pelo y, vai ser 3y. Então, a tábua foi cortada em 2 pedaços. Um pedaço mede y, o outro pedaço mede o triplo desse primeiro pedaço. Então, o outro pedaço vai medir 3y, ok? Então, agora que eu já tenho aqui, vamos dizer assim, o comprimento dos meus 2 pedaços, o que eu posso fazer? Eu tenho que descobrir quanto é que vai medir, né? Qual é o comprimento desses meus 2 pedaços. E agora é que a gente vai começar a passar o nosso texto para a linguagem matemática. E a gente então vai fazer uma sentença matemática. Então, eu sei que eu tinha um pedaço na tábua que media y. O outro pedaço da tábua media o triplo dela, né? Então, 3y. Mas eu sei que esses 2 pedaços, ele vai medir o tamanho que a minha tábua tinha antes, né? O meu comprimento total, que era 100 centímetros. Tá? A tábua media 1 metro. Então, se você perceber, a gente tinha um pedaço de y, tamanho, outro pedaço de 3y de tamanho. E toda era 100 centímetros. Então, aqui a gente já cria a sentença matemática. E aí a gente sabe que o y ele representa um número, ok? E é esse número que é o número desconhecido. Então, o meu y ele vai ser a minha incógnita. Vamos aqui ao nosso texto. Usamos a letra y para compor os números desconhecidos nessa sentença representada por uma igualdade. A sentença matemática que escrevemos nessa situação é chamada equação. Então, olha, agora sim a gente chegou na nossa equação. Então, aqui a nossa equação vai ser quem? Nossa equação é y mais 3y igual a 100. Tudo bem? Então, assim, para ser uma equação, o que eu preciso ter? Obrigatoriamente, eu preciso ter uma letra, que é a minha incógnita. Tá? Então, eu preciso ter uma letra, que aqui no nosso exemplo é o y. E toda equação, ela é uma igualdade. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter o sinal de igual, ok? Então, a gente não pode ter um sinal que seja diferente de uma igualdade. Por exemplo, a gente não pode ter maior, menor, né? Maior ou igual, menor ou igual, ou diferente. Tá? Então, a gente sempre tem que ter, para ser uma equação, eu preciso ter pelo menos uma letra e eu preciso ter o meu sinal de igual. E aí, isso define uma equação. Tudo bem? E é o que a gente vai ver aqui agora, a nossa definição de equação. Toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja um ou mais símbolos que representem números desconhecidos dessa sentença, é denominada equação. Tá? Um ou mais símbolos são as nossas letras. Tá? Então, cada símbolo que representa um número desconhecido chama-se incógnita, ok? Então, esse termo, esse símbolo, tá? São as nossas letras. Então, para ser uma equação do primeiro grau, ela precisa ter pelo menos uma letra e precisa possuir o sinal de igual, ok? Essa é a nossa condição, né, de existência da nossa equação, de acordo com a definição. Então, agora vocês verão um pequeno vídeo que vai mostrar para vocês como é que funciona, né, as nossas equações.
E aí, viram como funciona uma equação? Uma equação é sempre como se fosse uma balança. E essa balança, ela sempre precisa estar em equilíbrio. Por isso, o nosso sinal de igual. Sempre que um lado está igual ao outro, significa que a nossa balança vai estar em equilíbrio. Então, se um lado eu tenho x mais 10 e do outro eu tenho 6 mais 10, né, e eu tirar os 10 dos dois lados ao mesmo tempo, a minha balança ainda continuará em equilíbrio, já que eu tirei 10 unidades de um lado, mas também tirei 10 unidades do outro. E aí o meu x vai ficar somente com 6, como a gente viu aí no exemplo, né? Então, assim funciona a nossa resolução de uma equação. Ela sempre tem que manter a nossa balança em equilíbrio. E aí, no meio de tudo, a gente vai achar aquele valor desconhecido, né? Sempre vai ter ali uma letra, né? Ou um símbolo, aí como a gente viu no nosso exemplo, um presente, né? E aí é esse valor desconhecido que a gente vai ter que encontrar. E aí, essa é a nossa equação. Então, vamos agora verificar quando é equação e quando não é equação. Exemplos de equações. Então, aqui os nossos 4 primeiros exemplos. Ó, são equações, tá? E os nossos 4 segundos aqui, os 4 próximos, não são equações, tá bom? Então, aqui os primeiros, deixa eu marcar aqui os últimos. Os primeiros, como é que eu sei que é equação? Porque todos eles possuem o sinal de igual. É o primeiro ponto que a gente tem que verificar. Possui o sinal de igual? Possui. Tem pelo menos uma letra? Sim, então é equação. Aqui no segundo, tem um sinal de igual? Sim. Possui pelo menos uma letra? Sim, então é equação. Olha aqui o terceiro exemplo. Possui o sinal de igual? Sim. Tem pelo menos uma letra? Sim, então é equação. Próximo, tem um sinal de igual? Sim. Possui letra? Sim, então também é equação. Agora, os nossos exemplos que não são equação. Ó, possui o sinal de igual? Não. Aqui é um sinal de maior. Ah, então, não tem sinal de igual, já sei que não é equação. Aqui o segundo, tem sinal de igual? Tem. Tem letra? Não. Não possui letra. Então, aqui não é equação. O próximo, tem sinal de igual? Não. Aqui é o sinal de menor. Então, não é equação. E no próximo aqui, tem um sinal de igual, mas não possui letra. Então, logo, não é equação. Tudo bem? Então, agora a gente já sabe quando é equação e quando não é equação, né? A gente já aprendeu aí a diferenciar, né, uma equação de quando não é uma equação. Precisa possuir o sinal de igual e precisa ter pelo menos uma letra, ok? Agora a gente vai aprender como que se resolve uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, apenas com uma letra. Vamos lá. Como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Resolver uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira, ou seja, encontrar a solução ou a raiz da equação. Então, gravem bem esses dois nomes, olha, solução da equação ou raiz da equação, tá bom? Por quê? Porque quando a gente colocar assim, ó, encontre a raiz da equação tal, você vai saber, encontrar a raiz da equação significa achar o valor da incógnita, ou seja, encontrar aquele valor que está escondido, aquele valor desconhecido. E aí, para isso, vamos aqui aprender a resolver
a nossa equação do primeiro grau com uma incógnita. Ó, aqui é o x, a nossa incógnita. Então, eu sei que x mais 5 é igual a 8. Certo? O que isso significa? Que eu tenho um valor, ó, que quando eu somo com 5 unidades, eu vou ter 8 como resultado. Ó, qual o valor que somado com 5 é igual a 8? Eu só tenho uma possibilidade para tornar a minha sentença verdadeira. Esse meu valor só pode ser 3. Então, aqui meu x só pode ser 3. Porque 3 mais 5 é o que vai ser igual a 8. Entendido? Então, aqui a raiz da nossa equação vai ser 3. X igual a 3. Entendido como funciona? Vamos lá para a próxima. Olha, qual o número que multiplicado por 2 e subtraído de 3 é igual a 5? Então, eu tenho, lembrando que sempre entre o número e a letra existe o sinal de multiplicação. Então, qual é o número que multiplicado por 2? E depois eu vou subtrair 3 unidades e o meu resultado vai ter que dar 5. Aqui é fácil porque já está aqui, né? Nossa solução. Tá? Mas a gente tem que pensar, ó, eu sei que eu vou ter isso aqui tudo, né? 2y. E eu sei que depois eu vou ter que tirar 5 unidades. Então, qual é o número que se eu tirar 3, olha, ó, 3 unidades, né? Eu vou ter que subtrair e eu vou ter que chegar a 5. Então, qual é o número que eu vou subtrair 3, né? E o resultado vai dar 5. Só pode ser 8. Por quê? Porque fazendo 8 menos 3 vai ter que ser igual a 5. Então, 2y tem que ser 8. Mas o 2 multiplicado por quanto para ser 8? Para dar 8, o meu y tem que ser 4. Que é exatamente a nossa solução, a nossa raiz. Tudo bem? Entenderam como é que funciona? Porém, algumas equações não são possíveis de serem resolvidas por apenas cálculo mental. Então, nesses casos, utilizamos as operações inversas. Mas, professor, por que utilizo a operação inversa? Vamos lá. Lembra o que a gente acabou de ver no vídeo? Que a gente precisa tirar de um lado e tirar do outro? É exatamente isso. Mas, para facilitar, a gente pode, em vez de adicionar a ambos os membros ou multiplicar em ambos os membros, a gente pode utilizar a nossa operação inversa. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Para responder, vamos observar a seguinte equação. Então, olha agora como ficou um pouquinho mais difícil a nossa equação. 5 vezes x mais 2 menos 3 vezes x mais 6. Isso aqui vai ter que dar 40. Então, mesmo que a gente faça a nossa multiplicação distributiva, 5 vezes x, 5x, 5 vezes 2, 10. Menos 3 vezes x, ó, 3 vezes x e 3 vezes 6. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 6, 18. Isso aqui tem que dar 40. Ainda assim, se eu tentar simplificar mais um pouquinho, 5x menos 3x mais 10 menos 18. Isso aqui tem que ser 40. Tá? Então, 5x menos 3x, fazendo o cálculo somente entre os coeficientes, eu tenho 2x mais 10 menos 18, menos 8. Isso aqui tem que ser 40. Tá? Eu ainda assim, ainda tenho um pouco de dificuldade. Né? Observe que olha que eu já fiz muito, né? Já deu uma boa simplificada e ainda assim está complicado. Então, vamos verificar aqui, ó, o passo a passo. Certo? Retiramos,
né? Retiramos aqui dos parênteses, né? Eliminamos aqui os nossos parênteses. Depois a gente vai fazer os cálculos com os termos semelhantes. Olha aí, ó, 5x menos 3x vai dar 2x. 10 menos 18 menos 8. Ok? Chegamos até aqui. Agora que a gente está aqui, ó, a gente vai aplicar o princípio aditivo. O que é o princípio aditivo? Nós vamos somar tanto de um lado como do outro. Então, no nosso princípio aditivo aqui, ó, é como se a gente estivesse fazendo, ó, mais 8 aqui e mais 8 aqui. Tá? Só que aí agora, na hora de eu fazer a simplificação, olha, 8 com menos 8 dá 0. E aí, por isso é que a gente chega nesta etapa. Sobrou 2x, o 40 e o mais 8. Resolvendo o 40 mais 8, a gente tem 48. Tudo ok? Tudo maravilhoso. Mas qual é o nosso objetivo? Deixar a nossa letra sozinha. A gente quer saber o valor de x. Então, agora a gente vai usar o princípio multiplicativo. Então, a gente vai multiplicar os dois lados por meio, tá? Ou dividir os dois lados por 2, tá? Então, é como se aqui a gente dividisse por 2 e aqui a gente dividisse por 2. Né? Então, o 2 dividido por 2 dá 1. E aqui o 48 dividido por 2 vai dar 24. Então, agora sim eu sei que o meu resultado final, então o número real 24 é a solução, né, da minha equação. Tudo bem? Ó, porém, é mais simples de compreender a solução se observarmos as operações inversas. Então, agora utilizando as operações inversas, a gente vai eliminar os parênteses, chegando aqui. Simplificando os termos semelhantes, chegamos aqui. Tudo bem? É o mesmo cálculo que a gente estava fazendo em cima. Precisamos deixar somente quem possui letra no primeiro membro. Quem é o primeiro membro? Antes do sinal do igual. Segundo membro, depois do sinal de igual. Então, passaremos o menos 8 para o outro membro, efetuando sua operação inversa. Então, se ele era menos 8, olha, ele estava subtraindo, estava negativo. Então, se ele estava subtraindo, agora ele irá adicionar. Se ele estava menos, agora ele passará a ser mais. Ok? Efetuando os cálculos do segundo membro, ficamos com 2x igual a 48. Agora temos que deixar a letra sozinha. Logo, o 2 aqui, ó, que está multiplicando o x, irá passar para o outro membro com a operação inversa novamente. E a operação inversa da multiplicação é divisão. Então, agora ele vai passar dividindo. Então, o 2 que estava multiplicando vai passar para o outro lado, ó, dividindo. E ele vai virar uma divisão, chegando no mesmo resultado. Ok? Então, sempre que precisarmos passar um termo de um membro para outro, deve-se trocar sua operação pela inversa. Tudo bem? E aí, deu para entender como é que se resolve aí as nossas equações? Sempre vamos utilizar as nossas operações inversas. Então, se está mais, ou seja, se está adicionando, eu vou passar para o outro lado, menos, subtraindo. Se está multiplicando, eu vou ter que passar ao outro lado com a operação inversa, divisão. Assim como se estiver dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Mas, como eu sempre digo, que matemática a gente só aprende praticando. Vamos praticar. Então, aí é o nosso primeiro exemplo para a gente praticar. 3x mais 5 é igual a 17. E aí, vamos lá? Primeiro, nosso objetivo é deixar a letra sozinha, tá bom? Eu tenho que chegar em x igual a alguma coisa. Então, o que não for x, eu tenho logo que passar para o outro lado, que é o 5. Então, eu deixo meu x quietinho aqui. Como ele é o único que tem letra, eu já deixo ele sozinho aqui. Meu 17 já está do outro lado, eu não vou mexer em nada. E o meu 5 eu tenho que passar para lá. O 5 está adicionando, ele vai passar subtraindo. Está mais, passa menos. Agora sim, eu tenho um cálculo para fazer do outro lado. Ó.
17 menos 5, que é 12. Como eu falei, eu tenho que deixar minha letra sozinha. Então, o 3x nada mais é do que 3 vezes x. Ele está multiplicando. E qual é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, deixando o meu x sozinho. E agora, ele passou dividindo ali o nosso número 12. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, significa aqui que a raiz dessa minha equação é 4, ou a solução da minha equação é 4. Deu para compreender? Não tem problema não. Vamos para mais uma. 2x menos 2 é igual a x mais 3. Vamos lá. O que tem letra eu vou passar para o primeiro membro. O que só é número eu passo para o segundo. Então, aqui no meu primeiro membro eu tenho 2x. Já está no primeiro membro, não vou alterar nada. Eu só altero o sinal se ele vier do segundo membro para o primeiro ou do primeiro membro para o segundo. Aqui eu tenho o x, ó, está no segundo membro. Eu vou ter que passar ele para o primeiro membro. Então, não aparece sinal, ele é positivo. Ele vai passar agora negativo. Não tenho mais letra, sinal de igual. Eu tenho 3 aqui, que já está no segundo. E o menos 2, eu tenho que passar ele para o segundo membro, que ele só é número. Se ele está menos, ele passa para o outro lado, mais 2. Efetuando aqui o nosso cálculo. Olha aí o nosso cálculo. 2x menos 1x, se eu tenho 2x, ó, e desses 2x eu tirei 1, eu só vou ficar com 1x. E agora o cálculo mais difícil que a gente tem da noite. 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Ok? Então, aqui o nosso cálculo. Simples, simples. Chegamos x igual a 5. Tudo bem? Então, essa aqui é a raiz da nossa equação. Passando aqui para próximo. Olha, 7x mais 8 é igual a 3x menos 4. Então, quem que a gente vai ter que passar de um lado para o outro? O 8, que só é número, vou passar para o outro lado. O 3x, que tem letra, eu vou passar para o primeiro membro. Então, mais 8 para o segundo membro, 3x para o primeiro membro. Então, eu fico 7x, não vai alterar nada. O 3x está mais, passa menos. Eu tenho menos 4, que já está no segundo, e o 8, que estava positivo, vai passar negativo. Estava mais, passa menos. Efetuando agora os nossos cálculos, certo? 7x menos 3x, 4x. Menos 4 com menos 8, menos 12. Se eu estou devendo R$4 para um e R$8 para outro, ao todo eu estou devendo R$12. O 4 está multiplicando, eu vou ter que passar ele para o outro lado com a operação de divisão. Observe que o 12 é negativo, então, menos com mais, sinais diferentes, menos 12 dividido por 4, 3. Então, aqui, a raiz dessa minha equação é x igual a menos 3. Vamos para mais um exemplo. Nosso quarto exemplo. 2x sobre 3 mais 3 é igual a menos x mais 8. Então, primeiro passo aqui, eu vou passar o mais 3 para o outro membro. Professor, você já vai passar o x para cá? Ainda não. E você vai já entender por quê. Ó, eu tenho 2x dividido por 3. Do outro lado, agora eu tenho menos x com mais 8 e o 3 que estava positivo passa negativo. Agora eu fico com 2x dividido por 3 menos x mais 5, porque aqui eu efetuo 8 menos 3, certo? Agora o 3 que está dividindo, eu vou ter que passar ele para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação.
e aí eu faço a minha multiplicação distributiva, ok? Ficando com o meu 2x, do outro lado, menos 3x mais 15. Agora sim, o menos 3x que está negativo, vou ter que passar ele para o outro lado, ele vai passar positivo. Então, mais 3x igual a 5. 2x mais 3x, 5x igual a 5. E aí, eu vou só concluir, o 5 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 5 dividido por 5, x igual a 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Tudo bem? Ou melhor, teve aqui um pequeno errozinho, né? Porque aqui não era 5, aqui é 15. Ok? Então, aqui 15, e agora só vamos alterar aqui o nosso pequeno resultado, que aí não é 5 dividido por 1, não é 5 dividido por 5, é 15 dividido por 5, que é igual a 3, tá bom? E aí, essa daí foi a nossa aula de equação. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, e espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais!